Boa tarde, então vamos dar início agora oficialmente à aula. Boa tarde para quem está assistindo nós aí no YouTube. Deixe seu comentário, sua curtida, se inscreva e compartilhe. Agora vou começar a fazer propaganda. Então hoje damos continuidade na aula de teologia, vamos para a quinta aula. Então, teontologia é uma coisa que é muito importante nós relembrarmos. Alguém não lembra o que significa teontologia? Não lembra, Cris? Não lembra? Então está escrito ali. Quem está escrito ali? Por que, teologia é estudo de quem? Teologia? De Deus. E por que teontologia é do Deus também, só que é diferente? Tem que saber sobre o Pai, para a gente saber que Ele é Pai, por que Ele é Pai? O certo é porque são três figuras da Trindade, né? Então nós começamos com pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, matéria passada. A matéria agora é teontologia, estuda o Deus Pai, né? E agora a próxima será cristologia, que é estudo de Cristo. Então damos continuidade no versículo de Oséias: conheçamos e esforcemos-nos por conhecê-lo. Pode entrar na aula? Então hoje nós vamos pegar no tema de que Deus é eterno, autoexistente e imutável. Todo mundo achou na apostila aí já? Sim. Continuação da aula passada, bem nas primeiras folhas ali ainda. Quem foi que está? Quem já achou? Em qual página está? 18. Página 18? Todo mundo achou? Sim. Então tá bom? E aí os microfones estão onde? Então a gente está com o microfone, lê essa primeira parte para nós. Sim? Deus é eterno. Deus é eterno. Um dos mais incríveis atributos de Deus é um dos muitos que o distingue de toda a criação. É a sua eterna existência. Ele não teve início nem terá fim. Nunca houve um tempo em que ele não tenha existido e nunca haverá outro em que sua existência cessará. Ele é antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas terem passado. A eternidade de Deus não significa simplesmente que ele não tem. Só um minutinho. A eternidade de Deus não significa simplesmente que ele tem e irá existir por um número infinito de anos, mas também que ele é atemporal e perene. Sim, perene. Sempre existindo e nunca mudando. Então, essa é uma das primeiras características dos atributos de Deus, que é a questão de sua eternidade. E é bem interessante, porque vamos parar para analisar um pouquinho a eternidade de Deus. Vamos lá. No princípio, Deus e a terra era sem forma e vazia. Versículo de Gênesis, correto? Mas o que aconteceu antes dessa criação da terra? O que vocês acham? O que aconteceu antes da criação? A terra era assim, sem forma. Então vamos lá, só para a gente pegar o Gênesis. No princípio, Bará, Bereshit, Bará e Elohim. No princípio criou Deus. Essa palavra Bará significa criar algo a partir do nada. E a terra era sem forma e vazia. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, a minha não está aqui, está na loja, que é a dicionário em hebraico. Se eu pegar a palavra era, ela vai ser uma palavra em hebraico chamada Hayam, que é o H-A-Y-A-H. E essa palavra, ela significa tornou-se ou ficou. O que significa, Shaise? O quê? Qual a palavra significa isso? Era. Então, dá para a gente entender às vezes que no princípio que Deus fez a terra, e a terra tornou-se ou ficou-se em forma vazia. É uma das interpretações que nós podemos ter desse Gênesis. Mas antes disso, antes de Deus criar a terra e antes dela se tornar, o que aconteceu? Tchau. Pairava sobre a... E antes disso? Nós estamos falando besteira, mas eu vi uma vez que daí, antes de criar a terra, teve a guerra dos anjos, o caiu, os anjos saídos,
Por Também. isso que ela ficou sem forma de vazio. Também, isso é uma teoria que é muito usada, né? A teoria de Lúcifer. Mas e antes disso? Diga. Mas se ela estava sem forma vazia, como que o diabo caiu? Se diz que o... Presta atenção, o que eu disse? Que ela ficou Ficou. sem forma vazia. Não, mas daí o Lucifer caiu, né? Porque ele caiu. Ele desformou a terra. Entende? Mas ele não caiu dentro da eternidade? Não. Ele foi criado depois. Mas ó, agora vamos voltar para a aula. Olha que interessante aqui o que Deus está falando. Que a eternidade de Deus não significa simplesmente que ele irá existir por um número de tempo, mas que ele também é atemporal, perene, sempre existindo, nunca mudando. Agora você imagina, se Deus era eterno, antes de criar a Terra, ele já existiu milhares, milhões, bilhões, trilhões de anos. Porque ele esteve sempre existindo. Então não existiu um dia que Deus nasceu. Ele sempre existiu. Então Deus não se criou do nada assim. Não, Deus não se criou. Ele é. Entende? Ele é. Por isso que nós vamos pegar aqui os primeiros versículos e falar, eu sou. Ele é. Então ele não foi criado, ele não vai deixar de existir. Ele sempre foi. Então antes de criar o mundo, ele já existiu uma eternidade inteira. Depois ele cria o mundo, e o mundo acaba e ele continua a eternidade inteira. E é bem interessante que nós vamos pegar um versículo aqui depois que vai falar sobre eternidades. Que Deus permanece após as eternidades. Então esse é o primeiro fundamento assim quando nós analisamos os atributos de Deus. Deus, ele é eterno, existindo desde antes da criação de tudo. O que ele fez nessa época que são os mistérios. Imagina, se a gente pega o nome dele, lembra que nós pegamos o tetragrama ali e analisamos que o nome dele significava Criador. E se o Criador ficou uma eternidade inteira, o que será que ele fez? Por isso que é bonito nós pegarmos Hebreus e falar, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos. Tesouro. Eu quero dizer que existe alegria. Por isso Provavelmente. que a Bíblia de Isaías que nós, quando na eternidade, nós vamos conhecer e continuar conhecendo. Sim. E eu acho que nós nunca vamos conhecer Deus o suficiente, porque, Sim. né? Isso que é o interessante da criação da eternidade, porque às vezes a gente olha para o céu e pensa, o céu vai ser algo meio chato. Eu vou ficar lá cantando e só naquele mesmo sentido, mas vai ter tanta coisa aí. Que por isso pega aquele versículo, aquilo que Deus criou, nem o olho viu, nem o ouvido viu, nem chegou ao coração do homem. Então é bem interessante que a nossa mente não tem a capacidade de analisar o que ele criou, ou de imaginar. Então todos esses filmes de ficção científica da Marvel, eles não chegam nem perto do que Deus criou. Então pode existir muita coisa que nós não fazemos ideia. E isso também nos torna muito mais pequenos. Porque dentro de uma criação gigantesca, uma criação de bilhões, bilhões, trilhões de anos, nós somos só um pequeno espaço de milhares de anos. Então nós se tornamos minúsculos. Eu vejo assim, ó, que depois que eu comecei a estudar mais, Passa os microfones, daí a gente ouve melhor. que nós não temos que ter medo da morte. Eu acho assim que se nós estamos preparados, a coisa mais linda que nós vamos ter é conhecer, morrer com Jesus. Sim. Eu vejo assim que às vezes as pessoas cantam saudades da minha casa, saudades do céu, mas na realidade quando chega lá na hora H, não é Sim. fácil. Então, assim, que nós que estamos fazendo esse curso venha nos preparar assim para que quando Jesus chamar, nós tenha preparado. E nós tenha realmente desejo de morar com Jesus. Amém. E quando nós orar, nós pedir, Jesus, eu quero ir morar com o Senhor. E isso é importante nós analisarmos. Eu gosto muito disso porque nós nos tornamos pequenos. Porque quando olhamos a grandeza de Deus, nós paramos de ver Deus como se Deus fosse um garçom ou um empregado nosso, ou alguém que tivesse que fazer aquilo que nós queremos. Porque é o que muitas vezes nós vemos, como se Deus fosse obrigado a fazer. Teve uma teologia que surgiu e por muitas vezes até eu já acreditei nela e muitas de nós já acreditamos, que era a teologia que falava que eu tinha que decretar as coisas. E eu decreto que as coisas vão acontecer na minha vida e eu decreto. E onde é que eu posso decretar diante de Deus ou não? É muito interessante que a Bíblia fala que o homem faz muitos planos, mas os desígnios do Senhor estabelecerá. Provérbios 16:3. Amém? Lucas?
falou lá no começo que tem os céus e a terra, que está escrito em Gênesis 1, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, pode ter vidas por aí, né, que também do mesmo Deus que a gente. Tem muita coisa que pode existir, a gente não pode afirmar porque nunca vimos, né? Mas há a possibilidade muito grande da existência, por conta da própria grandeza do universo. Se o universo é como é visto, como é estudado cientificamente, ele é gigante, num nível que nós nem comparamos, num nível que não temos nem como decretar, sabe? Coisas que são utópicas. E daí você pega um universo tão grande e você imaginar que estamos sozinhos, é muito egoísmo da nossa parte. Mas isso é um outro lado. Pode falar, Dino. Na mesma que ele está falando, tipo, que Deus ele é atemporal. Sim. Tipo, posso dizer que é tipo Cronos, ele é o dono do tempo, né? Sim. Então, eu poderia viver tipo num loop temporal, tipo, quando terminou a Terra, ele volta desde o início e começa tudo de volta. Eu acredito que Deus, por ele ser atemporal, ele pode estar fora do tempo. Até porque a própria onipotência poderia, e a onipresença poderia gerar isso também. Entende-se que o tempo ele é uma medida. Você estudou as leis da relatividade de Einstein? Então, o tempo é uma medida. E, por exemplo, assim, perto de materiais de massa muito grande, como planetas ou estrelas, o tempo ele se distorce e aí ele demora mais. Então, isso até foi comprovado no Brasil, em Minas Gerais, se não me engano, né? Não no Ceará. Que aí se fez aquela experiência com a luz, se ela refrataria num ambiente, se ela demoraria mais para chegar ou não, se as estrelas teriam uma amplitude. Mas, de uma forma resumida, então, Deus não fica preso no tempo. Ele está acima do tempo. O tempo foi uma criação dele também. Então, se o tempo é criação dele, ele pode estar no tempo. Para ele não faz parte daquilo, entendeu? Ele diz que tipo, a Terra estava sem forma e ele criou a forma na Terra, criou o céu da Terra. Pode ser que, tipo, que o mundo acabou e ele pegou e refez o mundo de volta. Como vai acabar daqui um tempo e ele vai refazer de volta. Isso seria uma alegoria, não tem como sabermos. Né? Mas seria uma interpretação. A base mesmo não se tem uma ideia notória sobre isso. Se existiu mundos aqui antes, se existiu quem morava aqui antes, não sabemos. Há muitas teorias. Eu já vi muitas teorias quando se trata da teologia que tentam ligar a teologia com a teoria da evolução. Então, dentro dessas teorias, dá para se ter, mas não dá para a gente afirmar isso como uma verdade bíblica, são só interpretações. Mais alguém? Alguém viu algum comentário? Vamos lá então. Nas Escrituras, o nome de alguém tem uma grande importância, porque também revela alguma coisa sobre a pessoa ou sobre algo que ela carrega. Quais são os nomes dados a Deus nos seguintes versículos e o que eles ensinam sobre a sua eternidade? Perfeito? Irmão Sadinho, Êxodo capítulo 3 e versículo 14. Tchau. O que ele explica? Não, só leia. Êxodo capítulo 3 e versículo 14. Mas espera um minutinho. Tchau. Isaías capítulo 40 e versículo 28. Pastora Lourdes, Daniel capítulo 7 e versículo 9. E Advilson, Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Pode ler. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Amém? Então, como é que Deus manifestou a Moisés? Que nome que ele deu a si mesmo? Por que você, vamos entender, essa questão do eu sou o que sou, o que pode significar? O que é o quê? Eu sou o único. Exatamente. Ele é o que ele é. Ele é o único. Então, não há uma comparação. Então, não dá para dizer, eu sou como o sol, eu sou como a lua, eu sou como a estrela. Não. Ele é o que ele é. Então, não tem como a gente dizer Deus parece com aquilo, Deus parece com aquilo outro. Ele é Deus e pronto. Ele é Deus. Então, existe uma aparência, algo que a gente possa lugar a ele e dizer que ele é de tal forma. Então, ele é quem ele é. Então, esses são os nomes que ele mesmo se chama. Eu sou. Perfeito? Tchau. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Então, o eterno Deus. Então, aqui o nome que ele se chama de eterno, então você vai se caracterizar. E é sobre isso que nós estamos falando, né?
sobre a eternidade, desde a amplitude do início do tempo até a posteridade do tempo, ele continua sendo eterno, sem início e sem fim de dias. Pastor? Eu continuo olhando até que foram posto uns tronos. E um ancião de dias assentou-se a sua veste. Era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chama-se de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então aqui é chamado de ancião de dias, que também se referenciaria à questão da eternidade dele. É mais um versículo que comprova então a eternidade de Deus. Mas Wilson? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perfeito. Então essa palavra Alfa e Ômega, já ouviram falar? Já ouviram bastante, Alfa e Ômega, né? Alfa então é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra. Que em outras palavras ele significa que é o princípio e o fim. Então Deus ele é o início e ele também é o fim. Ele está em tudo isso. Não haverá um fim para ele. Ele é o fim. Perfeito? Alguma dúvida quanto a isso? Continua. Então, considerando aqui os nomes de Deus e sua natureza, o que os seguintes versículos nos revelam e mostram a sua grandeza e sua relação com a criação. Perfeito? Jó, capítulo 36 e 26. Pode ser, pastor? Adri. Salmos, capítulo 90 e versículo 2. Vindo, Salmos 90 e versículo 4. E quem ficou, está com Bíblia, é esse? Então, 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 8. Perfeito, Padre? Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Perfeito. Então aqui esse versículo de Jó está citando sobre a grandeza dele, e é bem interessante que fala que nós não compreendemos a Deus. E também que o seu número de anos ou sua idade não se pode analisar. Então o tempo dele é uma coisa que não se pode, não tem como analisar. Tem como saber quanto tempo ele tem. Porque ele é eterno. Perfeito? Salmo 9, 2. 90? Antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Perfeito. Então aqui mais um versículo que vai caracterizar, que daí, olha que interessante. De quanto? De eternidade. Vamos lá? Mais de uma eternidade. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Pode ler. Porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vírgula passou. Então, aqui é bem interessante que é mais um versículo que agora que ele caracteriza como Deus compreende o tempo, né? Então, aos olhos de Deus, 1000 anos são como o dia que passou, por conta de sua eternidade. Então, o tempo para ele não se caracteriza como algo distante ou demorado para passar. Para ele não faz diferença. Perfeito? Chaise? Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o mesmo sentido do versículo anterior, uma compreensão agora do Novo Testamento, que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, é outro ponto da Bíblia que vai caracterizar esse mesmo sentido, de que para Deus a eternidade é uma realidade. Tá, então vamos lá. Então, relacionado a essa eternidade de Deus, como que Deus se relaciona então com o seu povo? Como a eternidade se caracteriza e como isso se caracteriza os seus pensamentos para com o seu povo. Então, a questão do reino de Deus ser eterno. Pode ler agora, que estava tão ansiosa. Deus é eterno, sem início ou fim. Quais são as implicações de sua eternidade para toda a criação, especialmente para o povo de Deus?
O que os seguintes versículos nos ensinam? Escreva seus pensamentos, o reino de Deus é eterno. Jeremias 10:10 já achei também. Não, era para você ter lido Jeremias. Você se explica. Eu já tinha lido essa parte que você leu. Eu vi que você estava meio perdido. Você tava lendo. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, é bem interessante que esse versículo está falando sobre algo. O que está falando? Sobre a ira de Deus. Está falando então que ele é eterno, ele não muda. A sua justiça continua sendo a mesma. Então, o Senhor Deus ele é verdade e ele mesmo é o rei eterno. Quem está com a Bíblia aí? Eu acho. Faz assim, ó, se ofereçam para ler, pode ser? Então eu fico citando uma coisa fácil. Salmo 145, 13. O teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Perfeito. Então aqui que está falando que a sua eternidade se caracteriza na sua fidelidade. Deus, ele é eterno e ele continua sendo fiel a todas as suas palavras. O que ele prometeu, ele cumprirá. Então, o seu reino é eterno e esse domínio ele vai permanecer de geração em geração. Não importa quanto tempo passa, não importa quantas coisas mudem na sociedade, Deus continua o mesmo. Salmos 45, achou, Lucas? O teu trono, ó Deus, é eterno e perpetuoso. O centro do teu reino é um centro de equidade. O cetro. Certo. Então, vamos lá. Aqui está caracterizando que Deus é eterno, seu reino é eterno, e o cetro é uma espécie de um cajado, de uma vara, ele que é o que é usado para dominância. Então ele é um cetro de equidade. Alguém não sabe o que significa a palavra equidade? Então diga, Cris, se tu não sabe, o que tu acha que é? Então quem sabe, diga aí o que é. Não? Tu é um que não sabe, levanta a mão agora. Pode falar disso. Justiça? Isso aí, justiça. Na verdade, a equidade seria a forma mais ampla da justiça. E a justiça mais correta. Né? Seria uma forma de equilíbrio na justiça. E a justiça se caracteriza em Deus, na palavra tsek de tudo hebraico, equidade. Jeová tsek de tudo. Deus é justiça. Perfeito? A palavra de Deus ela é eterna. O que Isaías, capítulo 40, versículos 6 e 8, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, dizem sobre isso? Isaías. Emerson, acha ali Isaías? Pastor Amarildo, acha 1 Pedro 1, versículo 24 e 25. Isso. Vós que diz, chama e alguém disse, que hei de clamar. Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, ó povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Perfeito. 1 Pedro? 1 Pedro 1, verso 24 diz, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Perfeito. Vocês viram que os dois versículos eles trazem a mesma mensagem. Que cai as folhas, secam as ervas, mas a palavra do Senhor ela permanece. Está fazendo uma referência, então, que as coisas do mundo elas podem mudar, as verdades do mundo podem ser alteradas, mas a palavra do Senhor, ela permanece sempre eterna. Ela continua sendo igual, sempre a mesma. Perfeito? Tem alguém copiando ainda? Passamos? Então, continuando nesse mesmo tema, referenciando agora se a salvação e o cuidado de Deus para seu povo e em relação à sua eternidade. Deuteronômios, capítulo 33 e 27.
Outra pessoa, Salmos capítulo 48 e versículo... Melhor, Salmos nem capítulo, né? Salmos número 48 e verso 14. E outra pessoa também, Salmos 102, 27 ao 28. Parece que estou levando. Oi. O Deus eterno te seja por habitação e por baixo estejam os braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Perfeito, então aqui, referenciando a seu cuidado, está falando sobre a habitação de Deus eterna, ou seja, o seu cuidado, né? a sua ligação com o homem, ou o seu religare, sua religião, né? Então esse é o ponto que está trazendo aqui, que eles são eternos, a sua relação com Deus para com o homem é eterna, ele não o abandona. Salmos 48. Porque se Deus é nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Então ele é nosso Deus para sempre. Esse é um ponto muito importante, de caracterizarmos como nosso Deus. O povo de Israel ele tinha muito costume de abandonar Deus e achar outros deuses para eles. E assim como muitas vezes nós fizemos hoje com outras coisas que se tornam objetos de adoração para nós. Mas Deus, ele ainda permanece no seu pacto com nós para sempre. Salmo 102, 27 e 28. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguro, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Perfeito. Então, continuando, fala sobre a eternidade de Deus, e agora que os seus filhos estarão seguros, e a sua eternidade continua, a sua habitação continua. Então é esse mesmo sentido que nós nos tornamos seguros perante Deus, porque Ele não muda, Ele não se altera. Adri, consegue abrir? O quê? Isaías 26, Everson, Isaías 40, e de Wilson, Mateus 28, e versículo 20. Não consegue ver, Everson? Ele tem Isaías aberto. Então, leia. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Perfeito. Então, aqui está se caracterizando esse termo que é usado aqui da rocha, né? É uma coisa imutável, que a rocha não muda, né? Então, a gente não sempre sendo rocha. Perfeito? Isaías 40. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Perfeito. Então, se referenciando aqui a Deus, vamos falar sobre a questão de sua energia em si. Ele não se cansa, ele não se fadiga. A gente pode usar como versículo ali de Gênesis, no sétimo dia ele descansou, mas é outro sentido. Ele descansou, ele parou a sua criação. Então, ele não se cansa, porque ele, até por conta das suas características de eternidade, não teria como se cansar. E assim também vai se referenciar agora, relevando a seu povo, que aqueles também que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, serão assim, serão como a águia, se renovarão, passarão por momentos de renovação, passarão por momentos de quebra e se transformarão e continuarão. Amém? Mateus, colocou a Edmilson, né? Então, aqui. Tá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perfeito. Então, mais uma característica da eternidade, fala que Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui está se referenciando a Cristo, né? Cristo de si estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perfeito?
Então agora, a questão dessa eternidade, qual deve ser a nossa resposta em relação a ela? Como nós devemos viver diante disso? E agora, a partir desses versículos, o que eles ensinam? Tá bom? Everson, 1 Crônicas, capítulo 16 e versículo 36. Pastora Lourdes, Daniel, capítulo 4, versículo 34. E pastor Juscelino, 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 17. Quem achou disso, amém? Amém. Então, vai ler. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século, e todo o povo disse, amém. E louvado ao Senhor. Amém. Então, olha que interessante. É uma adoração, né? Eles estão louvando a Deus, dizendo que Deus, Ele é eterno, Ele é Deus real de eternidade em eternidade. Então, essa é a nossa primeira forma que nós devemos nos portar a partir disso, adorar a sua eternidade. Adorar a Deus por Ele ser eterno, por sua palavra não mudar, por suas promessas não mudar. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a ver o meu entendimento. Eu bendizia o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Perfeito. Então aqui o louvor de Nabucodonosor, ele está citando essa mesma situação. Ele louva a Deus e fala que Deus vive para sempre, seu domínio é sempre eterno, ou seja, ele é eterno, é para sempre. E o reino é de geração em geração, de século em século, para sempre. Perfeito? Ótimo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos e sempre. Perfeito. Então, no mesmo sentido, tem até a nossa canção, né? A único. E é isso. Adoramos a Deus por conta de sua eternidade também. É mais um dos motivos de adorar. Ao Deus eterno, imortal, invisível, real. Como diz a canção, a Ele ministramos o louvor. Então vamos lá. Deus é autoexistente, segundo tema dessa aula. Alguém consegue ler? Uma das mais verdades sobre Deus que mais gera temor à humanidade é que Ele é absolutamente livre de qualquer necessidade ou dependência. Sua existência e plenitude de sua vontade, sua felicidade ou beneplácito não dependem de ninguém ou de nada fora dele mesmo. Ele é o único ser que é verdadeiramente autoexistente, autossustentador, autossuficiente, independente e livre. Todos os outros seres derivam suas vidas e felicidade de Deus. Mas tudo o que é necessário para a existência de Deus é perfeita felicidade e encontrada nele mesmo. Deus não possui falta ou necessidade e não é dependente de ninguém. Ensinar ou mesmo sugerir que Deus faz o homem porque ele estava solitário ou incompleto é absurdo e até mesmo blasfemo. A criação não é o resultado de alguma falta em Deus, mas o resultado de sua plenitude ou do transbordar de sua abundância. Ensinar que Deus, de alguma forma, precisa da nossa ajuda para fazer as coisas funcionarem corretamente no mundo é igualmente absurdo e blasfemo. Ele não criou porque tinha uma necessidade, mas porque ele desejou fazer conhecida a superabundância de suas perfeições, glória e bondade. Amém? Explica para nós, Eros. Bom, chegarei. Quem conseguiu entender, consegue explicar o texto? Deus criou nós simplesmente por Criador, porque ele precisava ser criado. Ele criou nós só para demonstrar o poder dele. Mais alguém? Eu li. Não, eu falei isso porque você estava brincando enquanto ela leu. Você estava distraída. Eu estava olhando para a pastora. Não, mas assim, irmãos.
Então, é bem esse ponto, está se caracterizando sobre a autoexistência de Deus. A autoexistência, algo que por conta própria existe, só é caracterizado em Deus. Não existe mais nada que pode simplesmente surgir do nada, né? Porque tudo vai surgir de alguma coisa. A água vai surgir da semente, menos ele. Então, isso vai se caracterizar em Deus. E isso é bem importante, nós pegarmos esse ponto da autoexistência, que o texto está citando aqui, para nós entendermos a nossa insignificância na criação. Porque Deus não precisa de nós. Deus ele não criou nós porque Ele precisava ou porque Ele dependia de nós, de forma alguma. Para Deus, se Ele precisasse, Ele poderia nos mandar, nos consumir, nos destruir, ou simplesmente apagar-nos da existência, que não mudaria nada. Ele continuaria sendo Deus, e Ele continuaria sendo adorado por todas as outras obras da criação. Ele não precisa de nós. E muitas vezes, se você para analisar, eu acho que alguém já deve ter ouvido pregações que tratam Deus como se Deus dependesse de nós por alguma coisa. Já viram? Tinha uma pregação uma vez antiga que falava, eu lembro bem, que ela dizia assim, ó, que o que Deus não pode fazer. E uma das coisas que se caracterizava a pregação era dizer que Deus dependia de nós para adorar, porque senão não seria Deus. Mas não é assim que funciona. Lembra de Isaías? Quando Isaías sobe aos céus, o que os serafins estão dizendo? O que estão fazendo? Adorando. Então, assim, todas as outras obras são feitas para a criação. Tudo são feitas pelo louvor dele. Nós não somos especiais nessa balança. Não somos melhores que outros. É dentro desse mesmo ponto que a Bíblia fala que nós somos feitos menores que os anjos. Nós somos menos glória que os anjos. Nós não temos não somos mais especiais que eles. Ele faz e sai, né? Ele faz gente, faz morrer, vai nascer outro. Sim. E aí que vem a questão teológica mais complicada. Se Deus mandasse todos nós para o inferno, ele seria injusto? Pois é, não seria injusto. Porque todos nós merecemos o inferno. Romanos 3, todos os pecados instituídos foram e carecem da glória de Deus. É o que ele fala em Jó, que ele pede para Jó, tu dava quando eu criei o céu e a terra, porque ele necessita de nós para ele criar as coisas. Isso, Jó 38 ali, que está quando Deus responde a Jó, vai cantar bem isso, a insignificância de Jó. Jó, se você é tão inteligente, ele responde, onde é que você estava quando eu criei os céus? É interessante, é muito interessante, porque o livro de Jó vai ser um debate teológico de Jó e os amigos dele, cada um argumentando alguma coisa sobre Deus. E cada um tinha uma opinião diferente sobre Deus. E todo mundo falava um monte de coisa e tu vai ver que no final não tem nada a ver. Deus vai se manifestar e ele vai dar opinião sobre si próprio. E ele vai falar quem ele é. Ele vai falar o que ele faz. E é muitas vezes o que acontece entre nós. Perfeito? Algum comentário? Antes quer comentar alguma coisa? Não só voltando à questão da eternidade de Deus, né? Eu já ouvi pregações assim que a palavra eterna ela só cabe para Deus. Só que a Bíblia ela nos promete a vida eterna. Então como que nós poderíamos entender essa diferença de que nós também somos eternos? Perfeito. Eu responderia essa questão da eternidade a partir da natureza que nós somos criados. Lembra que nós somos feitos tricotômicos, corpo, alma e espírito. E esse espírito, ele vem de Deus. Por isso que a Bíblia fala que na morte o espírito volta a Deus. Então, essa eternidade é prometida por nós por conta de uma natureza que vem dele, que é o sopro dele, o Ruach, né, que é o sopro do hebraico, que é o mesmo Ruach Kadosh de Espírito Santo. Então, é a mesma palavra que é usada para espírito, é usada para sopro. E é o mesmo sopro que é soprado em Gênesis 1:26, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Então, eu acredito que nesse sentido nós nos tornamos eternos, por sermos feitura dele, da natureza dele, mesmo que em um nível muito pequeno, mas parte dele. E é isso que é o Espírito em nós. Por isso que a Bíblia fala que quem é julgado é a alma, e não o Espírito, porque o Espírito volta a Deus, e a alma é condenada, e o corpo vai para a terra. Então, é esses três pontos assim, que vão se caracterizar. Eu tive uma conversa prazerosa com um cliente essa semana eu vou considerar uma seita, e como é cliente a gente não pode ficar querendo debater ou querendo humilhar a pessoa, porque é feio. Né? E ele veio num argumento me dizendo que o espírito vai para o inferno. Mas a Bíblia fala que o espírito volta a Deus. É a Bíblia quem diz. Por isso que eu entendo que a eternidade é do meu espírito. Também entendo que a eternidade se referencia ao espírito. E ao corpo glorificado. E que o corpo glorificado venha de uma natureza assim. Por isso que é citado em A Bíblia do inferno fica eternamente no inferno. Então daí o espírito
quem é eterno é espírito. Aí já é uma outra questão. Quem que vai pro inferno? É a alma. Aí já é uma outra questão, a alma. Porque a alma é que te dá consciência. Você tem consciência do espírito? Você lembra como é que era antes de você nascer? Então você não tem consciência do espírito. Você não sabe de onde que você veio, como é que era o céu. Então, você tem consciência da alma. O que faz você ter a noção, por exemplo, que você olha para mim agora e você ouve um microfone, você olha aqui, o que é isso aqui? Microfone. Isso aqui é a consciência que você está aqui agora. Entende? Se você tivesse olhos fechados sem ouvir nada, você não saberia que estava com o microfone, por exemplo. Então, é a consciência de você estar em um lugar exato. Então, você consegue entender, você está consciente do que está acontecendo. Quando você está dormindo, você não está consciente. Entende? Por isso que você sonha coisas que são muito fora da realidade. Ah, estou correndo num campo de futebol pelado. Entendeu? Nesse sentido. Mas o... Oi? A alma não é eterna. Não, se ela é eterna ou não, já é uma questão teológica mais complicada, porque a gente vai falar sobre uma segunda morte. E o que acontece na segunda morte não dá para saber. Lago de enxofre. Então, existem muitas bases teológicas e interpretações diferentes. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião sobre isso. Jesus vai dizer que o choro nunca vai acabar, né? Sim, mas ali também, existem teorias teológicas para explicar, porque ali se diferenciava de um lugar que existia em Israel, que era onde que havia um lixão que pegava fogo direto, que existiam bichos, que existiam... Então, existia tudo também uma referência a isso. Para a gente saber exatamente é muito complicado. É muito complicado e não dá para dizer que sim ou não, porque eu, sinceramente, não me sinto apto para poder falar isso. Entende? Você vai consumir ou você vai existir eternamente de sofrimento? Por isso que eu entendo, assim, que tem passagem da Bíblia que fala, não lembro agora até onde, que fala que nós temos que estar limpo de coração, alma e espírito. Sim. Mas, João, dá para entender, João, que a alma vai continuar viva por causa da parábola do rico e Lázaro. Sim, mas a parábola do rico e Lázaro não se referencia até o lago de enxofre, né? Ela fala só sobre esse momento ali do inferno antes do lago de enxofre. Eles não houve um julgamento ali. Sim, não, né? É verdade. Então, eu digo assim, abre, moleque, se a gente disser que sim ou não, sinceramente, eu não me sinto apto para dizer, eu não tenho opinião. Porque pode ser que sim, pode ser que não. O mais certo é, quem sabe? Porque existem, o próprio Deuteronômio vai falar 29, que há coisas que não estão cabidas a nós, que nós não vamos entender. Então, se eu vim aqui bater numa tecla e dizer que é aquilo, eu posso estar mentindo. E eu não quero ficar mentindo. Só uma questão. Deixa eu sorrir para falar. Nós estamos falando do inferno e do lago de fogo. Nós não estamos mais falando da vida eterna, mas da morte eterna. Uma boa colocação. Uma ótima colocação. Então, falando da morte eterna. E aí que está, a morte eterna também pode referenciar uma não consciência. Né? Porque na morte não há consciência. E aí também pode pegar outro ponto. Sai sorrindo na foto? Obrigado. Marca eu. Então, não, mas voltando, são interpretações, mas é um ponto bem gostoso. É que vocês chegaram atrasados na aula, vocês estavam num assunto bem interessante, que era da questão da eternidade antes da criação, que foi um assunto bem interessante que nós estávamos tratando antes. Perfeito? Podemos continuar então? Na autoexistência de Deus? Então vamos lá. Aqui em Êxodo, que foi lido antes ali pelo Mossadi, vai se referenciar essa frase do eu sou o que sou, que é alguma coisa então que se refere ao caráter, ou à personalidade, ou à característica de Deus. E então isso se referencia um pouco sobre a sua questão da sua autossuficiência. Alguém pode ler esse pequeno textinho ali para mim? O nome demonstra? O nome demonstra que a existência de Deus não foi causada, nem que ela dependa de algo ou alguém fora dele mesmo. É a natureza de Deus. Aqui não sabe se é um ponto, se é um acento ou não. É a natureza de Deus existir e, portanto, ele simplesmente é, sem esforço. Deus não tem nenhuma necessidade que precisa ser encontrada, nenhum vazio que deve ser preenchido e nenhum propósito que precisa da ajuda dos outros. Em 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo declara aquilo que é verdade para todo homem, pela de graça de eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Somente Deus é capaz de declarar, eu sou o que sou pela virtude de minhas próprias perfeições e poder. Perfeito. Então agora o que ele está caracterizando aqui? Que essa capacidade de declarar que é o que é uma coisa que está reservada somente a Deus. Paulo pode dizer eu sou o que sou, e que ele diz aqui, pela graça.
Então, pela graça de Deus, ele pode dizer, mas dizer por si mesmo, o único que pode falar, essa é a característica de Deus. Porque ele é o único que é o único, que não há nada comparado, que não há nada perto, que não há nada que se aproxime dele. Lembra do exemplo do arcanjo e do jumento? Alguém não estava aqui no exemplo do arcanjo e do jumento? Não estava, Ana? Não estava, Chase? Estava aqui, Sadinho. A pergunta que nós fizemos na aula foi: quem é mais parecido com Deus? Um arcanjo ou um jumento? O que você acha, Chase? Ana? Ele só é jumento, porque eu já Ah, não acertou nenhum. Que a comparação é que não há nada que seja parecido com ele. É como se. Nós damos exemplo naquele dia sobre quem está mais perto do sol, eu ou o Sadi? Nenhum. É por isso que quando eles vêm prender Jesus, perguntam assim, quem é Jesus? E quando Jesus diz eu sou, eles caem, porque lá não cai, né? É bem interessante porque isso realmente acontece, eles caem por terra. E as traduções, se você pegar a Vulgata Latina, então vai falar que eles caíram por terra, eles simplesmente como se tivessem desmaiado. Sabe que outras vezes as pessoas olham e caem? Isso, Ali está contando mais ou menos o que aconteceu. Quando Jesus falou eu sou, pá, a galera caiu e ele ficou esperando. Porque eles vieram buscar alguém que era mau no olhar deles, se fosse ver, né? E daí ele se entregou por completo, então eles ficaram... Na verdade, Jesus citou a mesma palavra que quando Moisés pergunta lá para Deus, lá E na foi sarça. até foi o irmão que leu antes. Quem que eu digo que me mandou? Diga eu sou. O que te mandou? Isso aí, porque esse é um exemplo que vai caracterizar a unicidade, o ponto dele ser único. Não, a unicidade é um só mesmo. Mas o ponto dele ser único, é singularidade. Singularidade de Deus. Continuamos? Então, o que os seguintes versículos vão nos ensinar sobre essa autoexistência e autossuficiência de Deus e como tal atributo demonstra essa grandeza de Deus. Adilson, Salmos 36, 9 e Sadi, João capítulo 5, versículo 26. Então começa por Salmos. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Perfeito. Então, a vida, o manancial da vida, o manancial é início de corrente de águas, né? Então, esse início da vida, toda, de onde sai a vida, ela está somente em Deus, e só nele nós vemos a luz. Perfeito? Posso ler? 26, né? 5, 26. Sim. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também aos filhos ter a vida em si mesmo. Perfeito. Então agora é mais um ponto da autossuficiência que vai caracterizar que ele tem a vida em si mesmo. A vida de Deus não está dependente de qualquer outra coisa, né? Depende de si mesmo, de quem ele é, de sua própria natureza. Então, nessa nota é o mesmo sentido que nós estamos falando, que a suficiência de Deus, ou a vida de Deus, ela não depende de nada mais. Ele não precisa de nada para viver, ele não precisa... Por exemplo, nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de água, precisamos de comida, precisamos de luz solar, precisamos de várias coisas para poder vivermos, né? Deus ele não precisa de nada disso. Ele é autoexistência em si, então ele não precisa se alimentar, ele não precisa de nada. Então, tudo fora dele é dependente de alguma coisa. E nele, ele é a única coisa que é livre de qualquer necessidade ou dependência que vai existir. Podemos continuar? Vamos lá. A autossuficiência de Deus é uma declaração de sua infinita grandeza e sua posição exaltada acima de sua criação. Todas as coisas dependem dele para a sua própria existência, no entanto, ele não depende de ninguém. Então, o Deus tira tudo, as outras coisas vão depender de Deus, mas ele não precisa de ninguém. E aqui vai citar é bom que nós lemos Atos capítulo 17, versículo 22 a 31. Pode deixar, né? Atos 17, 22 a 31. Que vai ser um sermão de Paulo aos filósofos epicúreos e os estoicos. Eu gosto muito do estoicismo. Esse capítulo é muito profundo. E, então ele vai ter um ponto bem interessante que vão ser tratados aqui nos versículos 24 e 25. E esses versículos 24 e 25, eles refutavam uma teoria, uma filosofia que existia muito na época, que fazia, que era uma espécie de idolatria,
e isso é refutado através dessas 3 declarações que Paulo faz. Então vamos analisar essas 3 declarações. Pode ler ali? Atos? Em 17, 22 e 31? Isso. Paulo, de pé no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo quão religiosos sois, porque enquanto andava pela cidade, observei vossos santuários e encontrei até um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, este, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um só Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos supor que a divindade seja semelhante a outro, a prata ou a pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens, de sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo por meio do homem a quem designou. Disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui, é bem interessante, é muito interessante, na verdade, até dar horário aqui para não correr muito, mas esse ponto aqui que o Paulo está discutindo com os filósofos, é bem interessante que os estoicos, a filosofia estoica ela tem muita característica de ensinar você a não sofrer, é a capacidade de não sofrer. E ela tem uma relação muito grande com uma filosofia chamada cinismo, que é muito parecida com as próprias mensagens de Jesus Cristo, quando ele fala disso na montanha, sobre bem-aventurados que têm fome de justiça, bem-aventurados que choram, nesse sentido assim, totalmente contrário ao que estava acontecendo ali. O que acontecia? Eles tinham toda uma preocupação em fazer templos, em fazer coisas grandiosas, em louvar a Deus com ofertas, com oferendas, com sacrifícios, e eles pensavam em louvar esses deuses dessas formas. Mas olha o que vai falar aqui no versículo 24 e 25. Ele não habita em santuários feitos por mão humana, então Deus não habita no templo, Deus habita em 4 paredes, que ele não é servido por mãos humanas, então ele não recebe sacrifícios, porque ele é Deus, ele não precisa que seja sacrificado coisas a ele, e que ele não precisa de nada. Então é isso que Paulo está caracterizando nessa discussão filosófica, sobre como a grandeza de Deus. É bem interessante, porque a filosofia cínica ela vai trazer bem nessa comparação, porque eles tratavam os deuses, né? Os gregos tratavam os deuses como se fossem humanos. E a filosofia cínica tinha um contraponto, que ela dizia assim: tá, mas se eles são deuses, por que eles precisam disso? Porque se eles são deuses, por que eles precisam que nós ofereçamos comida para eles? Se eles são deuses, por que eles precisam disso? Então, é esse o sentido. Então, Paulo vem e caracteriza bem a ideia contrária. Ele vem e faz assim, não, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não precisa ser servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada disso. Perfeito? Então, para concluir sobre a autossuficiência, vamos considerar Salmos capítulo 50, versículo 8 a 15. Acha, Everson? Não te arrependerei, não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, e continuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus curais, porque meu é todo animal da selva, e alinharias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e as minhas são
todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia das angústias, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Perfeito. Então, botei a frase aqui de forma bem resumida: meu é o mundo e sua plenitude. Por quê? Porque aqui vai caracterizar o quê? Que Deus, ele não precisa de nada. Então ele fala assim: se eu quisesse ser um animal, eu simplesmente pegaria, porque toda a natureza é minha, os animais são meus, a montanha é minha, tudo que existe é meu. Então eu não preciso que vocês façam. O que eu preciso de vocês? Um louvor. Eu preciso que vocês se esforcem. É o que está falando aqui. Eu preciso que vocês ofereçam o sacrifício da adoração. Então essa é a resposta. Deus, ele não precisa de nada que seja físico ou aparente. Ele quer que a nossa adoração seja algo intrínseco de si mesmo, algo que vem de dentro dele. Que é aquele versículo que nós usamos sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Podemos continuar? Prontos? Next. Vamos lá. Para finalizar, então, último tema de hoje. Deus é imutável. Então, a palavra imutável, ela vem do latim imutabilis, que é não imutáveis é mutável, ou seja, ele não muda, não é mudável, não muda e não tem alteração. Então, outras palavras como inalterável, constante e fiel são também os preceitos que são a compreensão desse atributo divino. A imutabilidade de Deus significa que ele não muda em seus atributos ou conselhos. Deus não cresce, evolui ou desenvolve, porque ele já é perfeito. Ele não pode se reduzir, deteriorar ou regredir, porque sendo assim, ele não seria mais Deus. O que Deus é, ele sempre tem sido e sempre será. Ele não muda somente ou sobrepõe um decreto sobre o outro. Ele não faz uma promessa e depois muda seu voto. Ele não ameaça e depois deixa de cumprir. Isso especialmente é confortante, já que a possibilidade de Deus Todo-Poderoso repetidamente se tornar mal ou súbito mudar, somente e completamente terrível, a mutabilidade de Deus é um dos mais importantes atributos, porque ele nos garante que ele é. Sua palavra são os mesmos ontem, hoje, para sempre. Ele é o único constante do universo, o único ser digno de absoluta confiança. De uma forma resumida, então, o que está caracterizando aqui? Que Deus, ele é imutável, ou seja, ele não muda. Então nós não corremos risco de uma hora para outra Deus se tornar mal e simplesmente nos punir, ou simplesmente nos jogar ao inferno. Ele não seria injusto se fizesse, mas ele não mudaria, porque ele é imutável. Então isso é o que vai caracterizar aqui, que por ele ser imutável, isso ele não corre risco de acontecer, dele mudar. Perfeito? Pode passar? Então, nas escrituras, quais nomes têm os nomes têm classificado, né? Revelando algo sobre a pessoa que carrega. Nós já citamos isso antes. Então, quais os nomes que são dados a Deus aqui? Então, aqui, nós já pegamos esses versículos, então vamos repetir. Êxodo, capítulo 13 e 14, que foi lido antes pelo Sadi, fala que ele é o que é. Então, ele vem do verbo hayá, que significa ser ou existir, que é o mesmo que eu citei antes ali no princípio da criação. Lembra? Está escrito ali, ó. H-A-Y-A-H. Então, isso se caracteriza então a sua autoexistência e sua imutabilidade. Ele não apenas é, mas ele sempre foi o mesmo. Perfeito? Então, em Deuteronômios 32, 24, aqui está escrito, aqui só não botei amarelinho. Então, a rocha, né? Então, é outro ponto que vai caracterizar aqui sobre Deus. Vocês sabem que a rocha não muda, as pedras não mudam, elas continuam sendo pedras. Podem ser lapidadas e moldadas, mas é um exemplo para caracterizar a imutabilidade de Deus. E então isso também é uma metáfora para a gente poder caracterizar de quem Deus é e como ele não muda de forma alguma, porque ele é como se fosse uma rocha. É só uma metáfora, tá bom? Perfeito? Podemos continuar? Então, tendo considerado esses nomes que a Bíblia chama Deus, e que nos ensina acerca da natureza de Deus, e o que isso nos mostra, então, é relativo à sua natureza e sua criação, e como isso demonstra a grandeza de Deus. Perfeito? Vina? Salmo 102, 25 a 27. Sadi? Malaquias 3.6. E Advilson, Hebreus 13.8.
Pode ler. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa, e e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Perfeito. Então, aqui esse versículo está falando que Deus permanece, que Ele é o mesmo, então Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E seus anos não têm fim. Mais um versículo tratando sobre a eternidade dele e também sobre a sua imutabilidade. Pode ler? Pode ser? Eu? Sim. Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não é? Isso mesmo. De Jacó, não sois consumidos. Perfeito. Então, mais um versículo caracterizando que Deus não muda, e por Ele não mudar e sua misericórdia se manter, nós não somos consumidos. É isso que está falando aqui. Adilson? Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Tinha até um corinho que falava sobre isso, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente, Ele ainda opera milagre pela fé. Esse é antigo, né? Mas esse mesmo é um versículo bíblico. Hebreus fala sobre isso, então. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, nos caracterizando de Deus também, Ele não muda. O seu sacrifício não muda, a sua obra não muda e suas palavras não mudam. Não se adaptam. Agora, fazendo um adendo enquanto esse copinho ali, se Jesus Cristo não muda, como será que Ele se sentiria ou como Ele agiria se Ele voltasse hoje para o mundo? Nem vamos trazer o mundo para voltasse hoje para as igrejas e visitasse. Imagina se Jesus aparece Nazireu, sem nunca ter cortado o cabelo e nunca ter cortado a barba, com uma barba gigante e um cabelo comprido. Como ele seria tratado? É interessante, né? Ele fica triste. Quando ele visitou o templo, o que ele fez quando ele visitou o templo? Tirou as mesas. E chicoteou a galera. Eu acho que ia ser muito parecido. E por isso que nós temos que sempre tentar voltar a sermos mais parecidos com Cristo. Voltar ao Evangelho inicial, voltar à humildade. Porque um dia ele vai voltar, isso é fato. Não, isso é desculpa. Perfeito? Podemos continuar? Então, tendo considerado os versículos que falamos agora antes sobre a imutabilidade, vamos considerar algumas passagens que falam especificamente sobre a imutabilidade e suas palavras de conselho. Então, o que significa? Os próximos versículos vão se referenciar à natureza de Deus e como ele se referencia à sua relação para com o homem. 1 Samuel, capítulo 15. Pode ler, pastora? Tá com... Pode ser? Hã? 1 Samuel 15, 29? Então, vai, tem isso para nós? 1 Samuel. O Emerson foi embora? Adri. Números 23, 19. Está com Bíblia, Gabi? Quer que eu leia o número 23, 19? Pode ler. Vai primeiro 1 Samuel. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Perfeito. Então aqui se caracterizando agora, bonita a palavra aqui, ali falou sobre a glória, a outra questão que eu peguei falava sobre a força de Israel. A força de Israel não mente e não se arrepende. Então ele não tem essa capacidade de mentir ou de mudar de opinião. Números? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumpriria? Perfeito. Então é isso mesmo. Então Deus não é homem para que minta, voltando ao ponto que nós falamos da mentira agora há pouco, e também não se arrepende. É isso que vai caracterizar esse versículo. É tudo resposta?
1 Samuel e 1 de Ruth. Ah, eu acho que no dia estava juntos os textos. Eu separei para escrever melhor aqui. Mas na apostila acho que está junto mesmo. Ah, é. Quer ler para mais, Adam? Essa nota é gigante. O que eu leio? Posso? Deixa eu estar explicando, né? Então, em 1 Samuel, isso aqui é muito bom. Em 1 Samuel 15, 29, a Escritura declara que Deus não é homem para que se arrependa. E por essa e outras passagens está claro da imutabilidade de Deus, que se estende até mesmo ao seu conselho e vontade. Ele é perfeito em sabedoria, portanto não era no que ele decreta. Ele é o Todo-Poderoso e, consequentemente, é capaz de fazer tudo o que ele decidiu. Mas como nós reconciliamos esse ensinamento com outros versículos que parecem ensinar o contrário? Lembra que foi feita essa pergunta uma vez numa aula? Então isso é importante nós pegarmos. Então como é que nós vamos pegar versículos como o de Gênesis 6:6, que fala que Deus se arrependeu ali de ter criado o homem na terra, né? E vamos comparar com o ponto que fala que Deus não se arrependeu. O que vocês acham? Vamos lá, em Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Em Êxodo 3, 9 e 14, o Senhor se arrependeu a respeito de destruir a nação desobediente de Israel. Finalmente, em Jonas 3:10, Deus se abrandou concernente a calamidade que vinha declarado que traria a cidade de Nínive. Então, Deus se arrependeu ou ele não se arrepende? Respondam. E aí, o que vocês acham? Isso é uma pergunta muito importante. Se alguém perguntasse para você e usasse esse versículo, como é que eu responderia? Eu acho que é uma questão de tradução, né? É porque Deus que sabe o fim desde o começo, não tem como ele se arrepender. Então a tradução talvez em Êxodo não seria necessariamente um arrependimento, né? Mas uma mudança de propósito com a criação. Perfeito, é um argumento bom. Até porque é bem interessante nós analisarmos que tudo estava predestinado, como fala, né? Antes da criação já era predestinado à vinda de Cristo. Então, tudo isso estava na consciência de Deus. Mas quando ele destruiu com a água ali, ele não se arrependeu quando ele falou com Noé. É isso que nós estamos, essa que é a pergunta. Pois é, ele estava dizendo a Noé, eu vou fazer um concerto contigo, dizendo que, apesar que era em água, né, que jamais ele ia fazer novamente, né, terminando a humanidade em água, né. Mas no começo ele fala assim, eu me arrependi de ter criado o homem na terra, né? Sim. Então, e aí? Deus se arrepende ou não se arrepende? Pastora, Janete. Ele se decepciona. Você é pastora, né? Você. Pode falar. O que você acha? Eu não sei explicar, mas eu acho assim que Deus é soberano. Ele, ali sobre Jonas, o povo se arrependeu, né? Então a palavra foi pregada e o povo se arrependeu e Deus voltou atrás, sei lá. Não posso explicar. Daí se ele voltou atrás, ele se arrependeu. E Deus já fala que não se arrepende. E aí? Eu acho que se ele pudesse voltar atrás, ele pode. Ele não ia querer gerar mais. Mas se ele não se arrepende, quando Moisés teve que interceder pelo povo, que ele disse, Moisés, eu vou destruir eles. É o que ele sabe aqui, ó. Pois é, eu vou destruir eles. Então Moisés se pôs diante dele, pedindo, clamando para o povo, e ele não o destruiu. Perfeito. Vamos lá, Thaís, o que tu acha? Dê a resposta para nós. Por que ele se arrependeria se ele sabe o dia da manhã? Você está copiando aquele livro, ele falou isso. Lucas. Eu não vou falar assim porque ele se arrepende, mas Deus falou para Ezequias que ele ia matar Ezequias, né? Só que daí depois ele voltou atrás da própria palavra e falou que era mais 15 anos. E aí? Deus voltou a palavra ou ele não se arrepende? Vamos para a resposta. Na verdade, ele analisou os pensamentos dele e viu o que seria o melhor de fazer. Eu acho. Então ele vai pelo certo, então ele não sei.
Eu acho que ele se arrependeu, que no mesmo tempo ele teve misericórdia porque ele é benigno. Se arrependeu ou não se arrependeu? Daí ele está contradizendo. Ele pode se arrepender ou não pode? Essa é a pergunta. Mas se Deus é de misericórdia, ele se arrepende. Ele se arrependeu. Se é de misericórdia. Mas a Bíblia fala que não pode se arrepender. Lembra dos versículos que nós citamos? 1 Samuel. Deus é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não, mas se tem misericórdia conosco, não se arrepende. Mas ele não se arrepende? Eu acho que sim. Ele não é filho de homem. Não me milhão. Vamos para respostas? Nós estamos só chutando. Vamos lá então. As escrituras se contradizem? Deus de fato muda a sua decisão? Resposta. A resposta não é tão complexa e nem misteriosa como a gente às vezes pensa. Tá? As escrituras claramente ensinam que as perfeições de Deus, propósito e promessas são sempre as mesmas. Mas isso não significa que seu relacionamento e disposição ante a sua sempre constante criação não possa variar. Gênesis capítulo 6, que fala ali sobre o dilúvio, simplesmente se refere à santa resposta de Deus ao pecado do homem e à sua determinação de apagar o homem da face da terra. Olha, o versículo 7 é o mesmo em 1 Samuel 15, 11 e 26, em Êxodo 32, que fala aqui, foi citado por Moisés, né? Deus ele se arrependeu, entre aspas, em relação a destruir Israel com uma resposta graciosa à oração de Moisés. Uma oração que Deus conduziu e capacitou poderosamente Moisés a fazer. Foi Deus que conduziu Moisés a fazer isso. Em Jonas, ali, que eu vou falar sobre Nínive, Deus simplesmente se abrandou em relação à destruição de Nínive, quando Nínive se comoveu com seu pecado. Essas passagens são lembretes para nós que a imutabilidade de Deus não significa imobilidade. Há uma diferença entre imutabilidade e imobilidade. E aqui então, ele não muda, mas ele não é estático, ele não é apático, ele não é uma estátua, ele não é travado. E ele não é envolvido com sua criação, ele é dinâmico e interage com sua criação. Ele sempre é o mesmo, mas seu relacionamento e comportamento com os homens são mutáveis de acordo com a resposta dada a ele. Ele tem como base de Jeremias 18, 7 e 9 e Ezequiel. Isso não é uma contradição, pode falar. Tanto positiva como negativa, né? Sim. No caso de Nínive lá, eles tiveram uma conduta positiva, né? Reconhecendo, jejuando e se pão de saco. E lá, no caso de Saul, que deve ser primeiro Samuel, deve ser Saul, o projeto de Deus era Saul ser perpétuo, os seus descendentes os reis. Sim. Mas por causa da conduta negativa dele em assumir e obedecer a sua palavra, Deus volta, então muda a direção do... Exatamente. Então isso se caracteriza então da questão de como Deus, por ele não ser, essa palavra que é usada aqui, que é imóvel, né? Ele sempre vai responder às ações humanas. Então não é que Deus se arrepende, não é que ele muda, é que ele simplesmente faz adaptações. Então não é que ele mudou o projeto ou o plano dele oficial e original, entende? Isso estava tudo caracterizado, porque foi ele que leva a oração. Então a nossa relação com Deus, ela pode adaptar pequenas coisas, mas a nossa relação não pode, por exemplo, fazer com que não chegue o dia do Apocalipse, entendeu? Não pode com que coisas importantes elas sejam quebradas, que são estabelecidas na eternidade. É a mesma coisa que nem a volta de Cristo. Se o povo cristão evangelizasse mais, Cristo já podia ter voltado. Será? Eu penso que sim. Porque o Evangelho é conhecido no mundo inteiro. Mas em quantas nações ainda o Evangelho não chegou? A maioria delas chegou. É considerado, os únicos lugares são algumas aldeias indígenas, mesmo assim sempre teve os jesuítas que visitaram. Mas a questão do Evangelho é que às vezes é pregado com uma cultura hoje, que nem os Estados Unidos foram muito evangelizados anos atrás. Hoje é um dos países que não tem crente mesmo, né? Na verdade, os países onde mais a igreja é formada é nos Estados Unidos. Tem muitos homens grandes lá, tem John Piper, tem Paul Washer, tem muitos homens sim, que movimentam milhões de pessoas. Então, ainda sempre há um remanescente. Mas, por exemplo, se nós quisermos pegar um país, nós podemos pegar, por exemplo, a Coreia do Norte, onde o evangelho é proibido no nível extremo, e lá ainda há histórias de igrejas escondidas, mas é um lugar, se você for cristão, você morre. Se você entrar com uma Bíblia, você morre. Se você tiver algum símbolo cristão, você morre. Então, nesses lugares é fechado, mas ainda assim ali. A própria China comunista é o lugar onde mais cresce cristão no mundo hoje. É onde é que mais tem gente. É um lugar onde o Estado proíbe o cristianismo. Mas mesmo assim é um lugar onde há muito crescimento. E se você estudar um pouquinho, tem um lugar chamado Janela 3x4,
E até no teatro que nós vamos pegar só o início, mas ele tem mais 2 partes da história, que vai ter um teatro para convenção, que vai trazendo os mártires. E você vai ver que tem lugares muito fechados, mas mesmo nesses lugares fechados, o evangelho continua crescendo. Porque é a semente do sangue. Quanto mais martirizado, mais o evangelho cresce em qualquer lugar. O evangelho ele só deixa de crescer quando ele é abraçado pela sociedade. Quando o evangelho se torna popular, quando ele se torna agradável, ele trava, ele se corrompe. É a história da igreja. Se você pegar a história, quando nós estudamos a história da igreja, quando é isso. De início ao fim, toda vez que a igreja se tornou popular, que a igreja se tornou associada com a mídia, que se tornou, quem era crente era famoso, que era uma forma de poder chamar, e muita gente rica, interessada, gente da sociedade interessada na igreja, a igreja caía. Todas as vezes que a igreja se torna perseguida, ela cresce de formas gigantescas. Todas as vezes da história que a igreja se torna perseguida, ela cresce muito mais. Mas pode ter parceria com o próprio governo. Sim, quando vai pegar ali com o imperador Constantino, né? Que se tornou a igreja católica apostólica romana, então foi um momento de decadência. Então a igreja cresce nos primeiros 3 anos, nos primeiros 2 anos, mais do que ela cresce em quantidade de território nos próximos 2000 anos. Por conta da perseguição do início. Perfeito? Então, voltando ali ao ponto, então não é que nós podemos que Deus muda, mas é que Ele leva a sua vontade adaptando ela ao mesmo propósito. Perfeito? Tem algum comentário, professor? Vamos continuar? Vamos lá, então. O curso vai ter horário? Tá pronto. Acho que é o último slide. Então, é importante entender que a imutabilidade de Deus não somente depende da sua perfeição, mas também do seu poder. E Deus não seria mutável se existisse algum ser ou poder maior que Ele mesmo, que pudesse reprimir ou manipular Deus. Então, os seguintes versículos ensinam sobre essa soberania de Deus, sobre estar acima de tudo e qualquer coisa. E como alguma coisa criada poderia mudar Deus. Isaías, está com a Bíblia, pastor Janete? Viram? Está com a Bíblia? Isaías 46, 9 e 10. Pastor Juscelino, Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. Posso ler Isaías? Pode ler. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, que as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Perfeito. Então, referenciando-se a isso, Ele é Deus e não há outro Deus. Não há um outro Deus que seja além dele, que seja semelhante a Ele, que seja parecido com Ele. Por isso que nós não podemos cair na ideia de 3 deuses na Trindade. É um Deus só. Não são 3 deuses diferentes. Não há ninguém que é semelhante a Ele. Perfeito? Pastor? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantarei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então, o mesmo sentido, já foi pegado nos versículos estudados durante essa hora, ele traz um foco final, que não há ninguém que possa poder controlar Deus ou que possa atrapalhar. É Ele quem opera a sua vontade nos exércitos celestes e também nos moradores da terra. Tudo está de acordo com a sua vontade e não pode ser manipulado. Perfeito? Espero vocês anotar aí. Alguma dúvida, algum posicionamento, algum comentário, algum elogio? Na próxima, manda de novo com o PN em casa, eu não vou conseguir fazer. É isso aí. Perfeito? Vamos encerrar então?